evangelho cultural versus o evangelho do reino de Deus, né? As mensagens que são pregadas pela cultura versus as mensagens que são pregadas pelo reino de Deus. Amém? Sejam bem-vindos. Notícia boa. A escola vai até finalzinho de setembro. Beleza? Então, a gente tem mais um mês e meio. Eu vou pegar uma agenda muito puxada em outubro e novembro. Eu vou para fora do país duas vezes. Vou para dois países fora. E aí vai prejudicar muito, né? Ficar muito tempo fora, tudo atrapalha bastante. Então, nós vamos até setembro fechando esse ciclo, mas tem uma novidade. Nós vamos continuar com vocês, né? Vamos ver com o pastor como é que a gente pode fazer as quartas-feiras para continuar servindo, né? A igreja e estar junto, né, com vocês nesse sentido. Mas a ideia é fechar de fato a escola em setembro, né, tirar aquele peso ali e nós nos reunirmos mesmo para meditar, para trabalhar. Aí quero ver com o pastor, né, como é que nós podemos nos organizar nesse sentido. Tá bom? Hoje, qual é o nosso tema? Cultura do autocuidado no reino de Deus. Hoje, autocuidado é uma coisa que tem sido muito pregada e muito anunciada em todo lugar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Fala-se muito em autocuidado. Quando você vê hoje, as academias estão cheias, né? Os parques estão cheios, clínicas de emagrecimento estão cheias, né? Tem vários lugares agora que estão muito cheios e as pessoas estão se autocuidando, né? E não só se autocuidando, mas elas estão postando muito nessas questões relacionadas ao seu autocuidado. Não é suficiente você vivenciar aquilo, mas parece que é uma exigência, é uma obrigação você bater uma foto, né, e postar sobre aquilo, porque senão é como se você não tivesse feito. Tá, então, qual é a ideia? Vamos ver o conceito cultural do autocuidado, né? Vamos ver isso. É importante nós cuidarmos de nós mesmos? Sim, precisamos cuidar, mas será que a ênfase da cultura é a ênfase correta? Quais são os perigos? Quais são os cuidados, né, que nós devemos ter? Qual é o resultado? Tem uma promessa e qual é o resultado? Né? A ideia é nós meditarmos nisso. Para isso, eu vou trazer um texto bíblico para cá, né, Vitória? Eu fico apontando errado. Aí, opa. Aqui, ó. Filipenses, capítulo 2, versículo 2, 11. De novo, você já está acostumado, né? Eu leio o texto, falo da cultura e no final eu volto para o texto. Tá, eu não abandono o texto. Mas vale a pena nós lermos aqui, né, o contexto que nós vamos trabalhar no segundo momento. Olha que interessante, Filipenses 2, do 2 ao 11. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Ok? Aqui é o que a palavra de Deus diz, aqui é o que a cultura tem falado sobre essas questões relacionadas a autocuidado, né, e a priorizar a mim mesmo. Tem uma série americana, não sei se alguém assistiu aqui, Sex and the City. Uma das frases que foi dita, né, por um dos personagens foi: eu escolho a mim mesmo. Aí tem uma outra obra aqui, que é o Fabuloso Destino de Emily Polan. Sua primeira obrigação é ser feliz com você mesmo. Tem um filme, né, Comer, Rezar e Amar, uma mulher que teve crise, né, de meia idade aí. E como foi que ela resolveu essa questão da crise dela? Ela começou a viajar pelo mundo. Para quê? Para viver experiências, né? Comer, rezar e se entregar, né, a relacionamentos buscando sentido na vida. O que ela diz? Você é a única pessoa que pode se salvar. E aí vem outras frases, uma frase conhecida do amor próprio é: minha saúde emocional é prioridade, o mundo que lide com os próprios nós,
E mais alguns exemplos aqui. Não se deixe para depois, você é prioridade. Dizer não para os outros é dizer sim para você mesmo. Então veja aqui, o tempo todo essa mensagem ela está sendo o quê? Anunciada. O tempo todo essa mensagem ela está sendo o quê? Repetida. O tempo todo. Ligou a televisão, você ouve essa mensagem. Ligou o rádio, os mais antigos aí, você ouve essa mensagem. Você liga uma série de televisão, você ouve essa mensagem. E aí tem toda essa dinâmica, né? O tempo todo isso sendo repetido. E as pessoas muitas vezes acolhem, né, no coração. Talvez você veja uma dessas mensagens aqui, você pode dizer o seguinte, né? Você pode dizer assim, mas isso aqui é interessante, se realmente faz sentido ou não. Eu quero te dar um alerta aqui. Qual é o alerta que eu quero te dar? É esse. Gente, Satanás, ele nunca aparece de forma terrível, de forma medonha, de forma assombrosa. Se engana quem acha que, olha, Satanás apareceu. Ele apareceu com chifre, com tridente, pegando fogo e atormentando as pessoas. Ele não aparece assim, gente. Se você pegar Lucas 4, Mateus 4, Gênesis 3, Satanás se apresentou de uma forma sedutora. Satanás se apresentou de uma forma a oferecer um caminho mais leve, um caminho mais suave, um caminho sem cruz. Um caminho que é mais prazeroso. Por quê? Satanás sempre vai propor um caminho que vai focar em você. Onde você vai precisar pensar naquilo que é bom para você. Ele vai se apresentar em forma de adultério. Ele vai se apresentar em forma de pornografia. Ele vai se apresentar em forma de sensualidade. Ele vai se apresentar através de músicas que blasfemam contra Deus, mas tem um som agradável, você quer cantar e repetir aquele refrão. Vocês entenderam como é que ele apresenta? A estratégia dele é essa. Parece que Satanás vai se apresentar sempre de uma forma agressiva, uma forma oposta, contra o casamento, contra a família. Gente, nós estudamos aqui. Há um movimento profundo contra a família tradicional. Agora, foi um movimento aberto? Não. Como é que eles conseguiram trabalhar isso? Fazendo a mulher acreditar que a gravidez era um fardo. Fazendo o homem acreditar que ter uma mulher só seria algo ruim para a vida dele. Então eles começaram a apresentar agora em Massachusetts, a governadora aprovou uma lei que a mãe pode abortar o filho até a época do nascimento. Chegou perto do nascimento, quer dizer, matar a criança, ela pode, pela força da lei. Isso começou quando? Quando as mulheres começaram a acreditar que o filho era o impeditivo. Que a vulnerabilidade que a maternidade traz para a mulher, ela era o impeditivo para a mulher chegar nesse lugar de autocuidado, de autorrealização, de vitória, de conquista para ela. Então veja que Satanás sempre vai se apresentar de uma forma sensual, de uma forma interessante, de uma forma que vai conseguir seduzir nossos corações. E eu acho que essa é a grande sacada. Aí às vezes você briga com a sua esposa, e aí você está lá numa rede social e começa a aparecer algumas moças lá de biquíni. Aquilo parece uma boa ideia. Aquilo parece uma boa ideia. Não, está vendo, a minha mulher não cuida de mim, eu vou dar o meu jeito aqui de cuidar de mim, de priorizar meu coração. Então, esse para mim é um dos grandes discernimentos dessa noite. Tá? Então essas frases, não parece frase legal? Olha só que interessante. Dizer não para os outros é dizer sim para você. Uau! É disso que eu estou precisando. Aí olha só. Descubra o prazer de se mimar. O autocuidado realça a beleza interior e exterior. Uau, é disso que eu estou precisando. Estou cansado, estou sobrecarregada. Esse marido só me critica. Esses filhos só exigem de mim. Quer saber? Eu vou pensar em mim primeiro. Então veja que aqui, isso aqui, amados, de novo, a escola toda está girando em torno disso. Isso aqui é o Evangelho. Um Evangelho está sendo apresentado. Só que esse Evangelho é o Evangelho de Satanás. É Satanás que está por trás das músicas. É Satanás que está por trás das séries, dos filmes, na boca das feministas, dos machistas, dos red pill, de políticos e por aí vai. E o que nós estamos fazendo na escola? Trazer esse discernimento para a igreja, enxergar esse discernimento e enxergar a resposta do reino de Deus, escolher o caminho que vai seguir. Então está aqui, cara, isso aqui, para cada frase dessa está escrito o seguinte:
Assinado Satanás. Ok? Então esse ponto aqui é fundamental, inclusive para que vocês possam pastorear o coração de quem? Dos seus filhos. Minha maior preocupação nessa escola, gente, não é com vocês são pessoas instruídas, vocês são pessoas tementes a Deus, têm uma caminhada com Deus. Mas o que nós queremos fechar aqui? Trazer para vocês uma visão que às vezes no dia a dia a gente não enxerga, para que vocês façam o quê? Guarde o coração dos nossos filhos. Amém? Então aqui é o ponto. Aí como é que você vai discernir a voz de Satanás? Ele sempre vai pedir para você fazer algo que vai te agradar. Enquanto o Evangelho diz, negue-se a si mesmo, o que o Evangelho de Satanás vai dizer? Faça o que tu queres. Essa é a lei. Esse é o amor. Isso é uma frase de onde, pastor Valdemar? Telema. Satanismo. É o satanismo que diz, faz o que tu queres. Essa é a lei. Esse é o amor. Não é amor. Então, por trás disso tudo, nós temos que discernir isso. Nós precisamos de sobriedade. Porque essas palavras nos embriagam. Essas palavras, elas seduzem. Essas palavras, mas peraí, cara, minha família já não está me dando mais nada, não. Cara, aqui não está dando caldo para mim, não. Quer saber? Vou abandonar meu casamento. Vou abandonar a família. Estou tratando uma família lá de Portugal. A mulher com 52 anos, o marido com 55, ela tomou a decisão, depois de 30 anos de caminhada cristã, de virar menina, virar gatinha. Abandonou o marido, vive de balada em balada, transando com tudo que é garotão que aparece pela frente. Largou o filho de 18 anos, largou a filha e está entregue a isso. O marido afundou, mas o marido chegou numa solução importantíssima. Também abandonar a igreja e também virar o gatinho. E começaram a viver de balada em balada. Estão entendendo aqui, gente? Por quê? Porque essa mensagem, ela seduz. Mas você chega na igreja, você tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Aí você chega num lugar e o cara diz o seguinte, negão, você tem que fazer o que você quer. Amigos, amigas. Trazendo essas mensagens falsas. Consultórios, filmes, todo lugar repetindo. E chega uma hora que, se você não tem o teu coração firme no Evangelho, adivinha o que vai acontecer? Você vai ceder a essas propostas do teu coração. Amém, gente? Vamos estar atentos a isso aqui ou não? Vamos estar atentos a isso? É assim que ele se apresenta. Parece algo bom. Parece algo delicioso. Olha, o caminho é mais largo aqui, não tem espinho, o caminho é bom. Só que o final dele é o quê? Morte. Destruição e por aí vai. Tá? Então isso aqui é bem relevante, principalmente para aconselhamento. Não sei se vocês perceberam, mas toda escola ela está girando em torno de quê? De aconselhamento. Porque vocês vão lidar com isso lá no trabalho de vocês. Vocês vão sentar à mesa com amigos que não conhecem a Cristo. Vocês vão caminhar com pessoas, atender clientes que estão desviados da vontade do Senhor. E se vocês tiverem o discernimento correto, o coração no lugar correto, adivinha, vocês vão ter os argumentos para trazer essas pessoas para onde? Para a luz. Amém, gente? Então esse ponto é relevante, esse ponto é importante aqui para nós. Então vamos avançar. Dentro desse contexto, o que acontece? Já vimos quem está por trás, né? Já vimos quem está por trás dessa proposta aqui. Vamos avançar um pouquinho. Acho que não foi. Vê aí se foi. Foi agora? Aqui. Então vamos lá. A ideia, segundo a cultura, é o autocuidado ter um fim em si mesmo. Então quando ele diz você precisa cuidar de você, ele está dizendo você precisa focar em você. Os seus olhos, o seu olhar, a sua intenção, a sua energia, a sua força, ela tem que ser direcionada para quem? Para você. Para que você se coloque no centro das suas motivações, né, e dos seus interesses. Então, dentro dessa cultura, qual é o ponto? Eu vou colocar os olhos em mim, o que vai acontecer com o meu olhar em relação ao outro? Eu vou levantar muros. Eu vou estabelecer fronteiras.
Gente, quando você olha para Cristo, o que acontece com Cristo? Cristo estava atento às pessoas. Quando você lê o Evangelho, o olhar de Jesus não estava para ele, o olhar de Jesus estava para onde? Para a miséria das pessoas. O olhar de Jesus ele estava voltado para o sofrimento das pessoas. O olhar de Jesus estava voltado para doenças, enfermidades das pessoas, para os anseios das pessoas. E aí, o que ele conseguia diante disso? Como o olhar dele estava no lugar correto, o que ele oferecia para as pessoas? Aquilo que elas, de fato, precisavam. E o que as pessoas precisavam? Compaixão, misericórdia, amor, perdão, reconciliação e por aí vai. Lembra das armas do sangue? Ele oferecia exatamente aquilo que as pessoas precisavam para que o coração delas fosse sarado, para que o coração delas fosse transformado. Mas dentro dessa cultura, o que acontece? Gente, olha só. Se eu colocar os olhos em mim, dentro dessa motivação, eu não estou dizendo que você não deve se cuidar. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com a sua saúde, você ter um tempo para a sua saúde, para o seu cuidado. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que essa mensagem cultural, ela é tão forte, ela é tão incisiva, que o objetivo dela é o quê? Colocar as pessoas no centro da vida delas. A vida das pessoas orbitar em torno delas. E isso vai fazer com que o seu olhar se desvie da necessidade do anseio das outras pessoas. E os efeitos nós vamos ver em todas as áreas da sociedade. Gente, o trânsito está mais fácil ou está mais tranquilo? Nenhum dos dois. Ele está pior. Porque cada um está pensando no seu umbigo. Não é tão bom que você está ali aperreado e alguém vai dar uma seguradinha e deixa você passar? O que é isso? Um cuidando do outro. Um olhando para o outro e vendo o anseio do outro. Quem são os caras que causam acidente? São os caras que normalmente estão pensando em si, acima dos outros. Então, olha a consequência de você seguir esse evangelho cultural. Olha o que vai acontecer. Todo esse movimento, onde as pessoas são chamadas, convidadas, anunciadas, que elas têm que focar nelas mesmas, ela vai fazer com que cada um de nós se torne o quê? Indivíduos isolados. Cada um de nós vai se tornar o quê, gente? Uma ilha. Cada um de nós vai se tornar o quê, gente? Uma flor no deserto. E quanto mais os meus olhos estão em mim, mais eu vou pegar os meus recursos e vou fazer o que com eles? Eu vou doar, eu vou transbordar, eu vou abençoar. O que eu vou fazer com os meus recursos? Eu vou retê-los. Eu vou concentrá-los nos meus desejos egoístas, nos meus anseios, nas minhas necessidades. Eu vou ficar concentrado em mim. E o que eu quero? Isso nunca vai ser suficiente, então eu vou me concentrar, gastar minha energia, conseguir cada vez mais o quê? Cada vez mais recursos para atender. Gente, nós já falamos sobre cobiça aqui. A cobiça é uma fome que é insaciável. A cobiça é uma fome que não passa. E quando você tenta resolver as suas questões emocionais, questões pessoais, questões psicológicas, físicas, por meio da cobiça, adivinha, você vai receber uma fome que não passa com nada nessa vida. E nós vamos ter um problema muito sério com isso. Então, esse é o ponto, gente. Esse é o ponto. E aí, qual é o efeito que nós vamos ter? Nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles vão receber o quê, gente? Prazo de validade. Eu vou me relacionar com o Senhor enquanto eu posso receber alguma coisa do Senhor. Mas tem muita influência, e a praga dessa era, dessa geração, sabe o que é? Os influencers. Os influencers. E os influencers, eles vão dizer o quê? Que se o relacionamento não te acrescenta mais, o que você tem que fazer? Descartar. Pastor, o que diz lá em Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Se aconselhem, instruam-se mutuamente, mas baseado em quê, gente? Nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas vontades. Se aconselhem de quê? Da
palavra. Gente, corta a influência. Corta a coach. Amputa essas coisas. Busque conselho no lugar certo, com o Espírito Santo. Busque conselho no lugar certo, com a palavra de Deus. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, olha só, habitando ricamente a palavra e você estando cheio do Espírito, adivinha, você vai ter conselho para a vida e não para a morte. Amém, gente? E a minha pergunta é, que tipo de pessoa, que tipo de sociedade ela vai se formar a partir do momento que as pessoas consideram que os relacionamentos só são interessantes, a partir do momento que eu posso tirar alguma coisa de você, que eu posso acrescentar alguma coisa nesse relacionamento? Eu não estou disposto a dar. Eu até posso investir um pouco, desde que eu veja o maior valor em receber de você. E o que acontece com esses relacionamentos, meus irmãos? Eles não são mais pactuais. Eles não são mais o quê? Alianças. E aí nós temos uma sociedade que vive pelo que sente, pelo que deseja. E nessa cultura de hipervalorização dos sentimentos, desejos individuais e egoísmo, olha só o que acaba. As alianças são abolidas. E quando as alianças são abolidas, a amizade é abolida. Os casamentos são abolidos. A honra é abolida. O amor é abolido dessa sociedade. Porque o foco em mim mesmo vai criar o que nessa sociedade? Um contexto de guerra constante, de inimizade constante. E as pessoas vão se isolar, elas não vão cuidar de ninguém. E olha que detalhe é esse. Elas não vão ter ninguém para cuidar delas. Elas não terão ninguém para cuidar delas. Então, olha só, a felicidade em si mesmo, ela é uma utopia. A autonomia, a independência, ela, na verdade, vai te levar à frustração, à ansiedade, a ser uma pessoa cada vez mais egoísta. Gente, as pessoas hoje não sabem ouvir um não. Eu vi agora um vídeo, ontem, de um casal que fechou o McDonald's. Fechou. Porque já era hora de encerrar, o pessoal tinha que se preparar para ir embora. Mas os dois, o casalzinho jovem, queria comer o McDonald's. Eles não sabiam ouvir o quê? Um não. O que eles fizeram? Entraram, agrediram, quebraram as coisas. Vai nessa de você precisa se amar primeiro. Vai nessa de que você precisa ser a prioridade da sua vida. Vai nessa de que você é a melhor versão de si mesmo. Vai nessa. Vai caminhando nessa direção. O que nós aprendemos aqui no nosso segundo slide? Quem está por trás disso? Satanás. Satanás se apresentando. E aí as pessoas hoje não respeitam mais o trabalho dos outros, não colocam seu coração no outro porque elas estão focadas, determinadas a satisfazer os desejos do seu coração. Faz sentido ou não, amados? Olha só o caminho. Boa, eu tinha esquecido, ainda bem que o senhor me lembrou. Eu vou fechar, antes de trazer para Filipenses, eu vou trazer essa questão. Olha só que interessante, né? Os nossos olhos, eles precisam estar voltados para Deus. Depois para o próximo, como a nós mesmos. Jonathan Haidt, ele escreveu um livro muito bacana. Cara, esse cara é muito inteligente. Rapaz, você tem que ler umas 3 vezes o livro dele para você entender. Mas ele escreveu um livro chamado Geração Ansiosa. E uma das pesquisas que ele fez, 28% dos jovens americanos não conversaram com ninguém nos últimos 6 meses sobre questões pessoais e íntimas.
Sabe o que significa? Essas pessoas não têm amigos. Essas pessoas não têm companheiros. Essas pessoas estão isoladas nelas mesmas. E quando você não consegue lidar com as suas questões emocionais, quando você não consegue processar suas crenças, todas essas questões, quando você não desfruta de intimidade e de comunhão, o que acontece com o seu coração? Ele adoece. E quando ele adoece, você tem várias formas de resolver isso aqui. Então, Jonathan Haidt ele diz o seguinte, que essa geração do autocuidado está abolindo os relacionamentos e ficando sem ninguém para cuidar deles quando não podem cuidar de si mesmos. Vocês estão vendo para onde a gente está indo? Vocês estão vendo para onde a gente está caminhando? Gente, quem tem filho aqui de 15 anos para baixo? Levanta a mão aí. Vocês estão vendo o cenário construído para eles? Olha o cenário que está sendo construído, apontado para eles. Nós precisamos guardar o coração dos nossos filhos dessas mentiras. Amém, gente? Então veja aqui, quando é que uma sociedade funciona, gente? Uma sociedade só funciona quando um é responsável pelo outro. Quando um cuida do outro. Quando um se importa com os direitos dos outros, assim como os seus. Quando há clareza, quando há justiça. Né? E essa situação, e esse contexto, ele estabelece o quê? Um contexto de liberdade no lugar. Agora tem um porém. Se não tem ninguém para cuidar das pessoas, alguém vai se levantar para cuidar. Quem? O Estado. Só que o Estado, quando ele se levanta para cuidar das pessoas, ele tira a sua liberdade. Quando o Estado se levanta para cuidar das pessoas, ele se torna o sócio mais voraz da sua empresa e do seu negócio. Quando o Estado se levanta para cuidar dos seus negócios, ele vai colocar impedimentos enormes para que você possa trabalhar. Você perde a sua liberdade. Então, na busca por liberdade e felicidade, o que as pessoas vão colher, ou já estão colhendo? Opressão, solidão, adoecimentos emocionais e perder a sua liberdade. Então, uma sociedade que cuida dos relacionamentos, está aberta ao cuidado com os outros, vai ter sempre quem cuida dela nos momentos de necessidade. Vamos passar o vídeo agora, meus irmãos, 2 minutinhos do vídeo. 2 minutinhos do vídeo, só 2 minutinhos. Preste atenção, porque isso aqui é mais uma das minhas... Perdão, era no início para mostrar, eu acabei passando batido. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Preste só atenção nesse vídeo aí. Hã? Já cortou? Então maravilha. Autoestima é você se colocar em primeiro na fila. É você se amar incondicionalmente. Que notícia boa, né? Pensou que ideia boa, né, pastor? Mas o final dele é amargoso. Gente com autoestima alta é violenta e agressiva. Quando o seu projeto de glória não é respeitado. Vamos lá, pode ir. Foi só aí. Entendi. Depois a gente avalia o resto, então. Mas aí, essa frasezinha já falou muita coisa ou não? Fala muita coisa? Gente, na boa. Muita gente está falando isso na televisão ou não? Muita gente está falando em revista. Cara, nós estamos meditando aqui. E olha só, eu fui até um pedaço. A ideia qual é? Vocês mergulharem nisso. Vocês vão enxergar coisas que eu não enxerguei. E aí nós vamos ter uma conclusão mais profunda, né, dessa questão aqui. Mas, enfim,
Chega de notícia ruim, bora olhar agora para as Escrituras, tá? Vamos olhar para as Escrituras. Nós lemos um texto de Filipenses, capítulo 2. Gente, Paulo, quando escreveu essa carta, o que acontece? Ele estava preso. Paulo tinha muita coisa para se preocupar com ele, sim ou não? Ele estava com alguns probleminhas para resolver, não estava. Mas qual foi a decisão de Paulo? Cuidar dos outros. Ele preso, tendo que tomar providências importantes, ele tomou, ele cuidou e tudo, confiou em Deus também, mas ele tomou uma decisão: eu vou cuidar dos outros. Né? Então, nesse capítulo 2, o que ele faz? Ele chama a igreja, né, lá de Filipos, a viver da mesma forma de pensar, agir e amar que Jesus. Ele os encorajou a não viver de forma egoísta. É diferente da mensagem cultural ou não? É bem diferente. Então, eles foram chamados, se você pegar o texto ali, a viver em humildade, considerando os outros superiores a eles, não tendo em vista apenas seus interesses, mas também o dos outros. Quem tiver com a Bíblia, deixa aberto aí em Filipenses, que você vai vendo, né, eu pontuando algumas coisas. E, gente, vocês fiquem à vontade. Às vezes, se o senhor tem alguma coisa, né, se o senhor tem alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. E, gente, olha só, essa maravilha que Paulo está falando, essa excelência, né, de que Paulo está falando, ele está pedindo, ele é resultado de quê, gente? Da nossa união com Cristo. Cristo nos preencheu, nos deu tudo o que precisamos de fato. Estamos transbordando no Espírito Santo, pois recebemos uma graça profunda e inesgotável. Gente, graça recebida, graça compartilhada. Ontem eu estava com os alunos do Puri Life e um dos alunos se ofendeu porque, não comigo, mas ele está há 2 meses lá e ele não recebeu nenhuma mensagem do pastor dele. Nenhuma mensagem. E o que aconteceu? Ele acabou se ofendendo com isso. E o que eu ministrei, né, no coração dele? Eu entendi, não desprezei, né, a desilusão, a decepção dele, mas eu o convidei a olhar aquela situação com outros olhos. Eu falei para ele: cara, eu entendo isso, eu sei que não é fácil para você, mas vamos olhar o seguinte: você consegue contemplar a sua miséria diante de Deus? Você lembra quando você chegou aqui, como é que era a sua situação? Você consegue entender e enxergar isso? E aí foi quando ele parou, ele conseguiu colocar os olhos dele na miséria dele, e ele conseguiu contemplar a grande graça e o grande livramento que Deus deu para a vida dele. Ele não conseguia passar 1 dia ou 2 sem se masturbar e ver pornografia. E ele completou conosco lá 2 meses sem pecar sexualmente. E eu comecei a fazê-lo lembrar da sua miséria, mas em especial colocar o coração dele na gratidão, né, na maneira como Deus o tratou, como Deus trabalhou com ele, diante das ofensas que ele cometeu em relação a Deus. O que aconteceu com isso? Ele percebeu que ele não estava vazio. Ele percebeu que ele estava cheio. Nesse processo em relação a Cristo, nesse processo em união com Cristo, o que isso produziu nele? Satisfação, graça, preenchimento, a ponto de transbordar. E quando ele começou a olhar toda essa dinâmica em cima daquilo que ele recebeu em Cristo Jesus, adivinha o que ele fez no final da reunião? Ele perdoou o pastor dele. E amanhã é dia dele pegar o telefone, ele vai ligar para o pastor, vai explicar essas coisas, vai liberar perdão, né, na ligação para o pastor, e vai também pedir perdão ao pastor por ter guardado no coração dele essas questões. Amém, gente? Então, olha só, Paulo está pedindo algo para uma igreja que já está unida a Cristo. Paulo está pedindo a pessoas que já nasceram de novo. Paulo está pedindo a pessoas que, diante da sua grande dívida diante de Deus, tiveram sua dívida, o quê? Rasgada. E naquele momento, o que eles precisavam entender? Que toda essa graça que foi recebida, e diante da miséria deles, precisava agora ser o quê? Compartilhada com aqueles que estavam em
miséria. Não era isso que Cristo fazia? Botava os olhos na nossa miséria e Ele nos dava cura, né? Nos dava transformação. Então, olha só. Perdão, não tinha avançado. Deus colocou os olhos nas nossas necessidades e misérias e simplesmente nos doou o que precisávamos. Você já pensou se Deus fizesse o que a cultura manda? Você focar em você mesmo? Você pensar em você mesmo? Nós não receberíamos aquilo que de fato precisamos. Então, gente, olha só, nós que já estamos vivendo o reino de Deus, o Espírito que opera em nós, as motivações do nosso coração são contrárias àquela que a cultura tem semeado e tem falado. Então, por isso nós precisamos olhar para o outro e entender que ele é carente da mesma graça que recebi. Sabe o que eu falei para aquele aluno? Meu amigo, Deus vai tratar com o seu pastor. Não é trabalho seu lidar com ele dessa forma como você está pensando. Deus vai tratar com ele. De repente tem alguém aqui que está amargurado e ressentido com alguém, com o marido, com a esposa, com um amigo, com um colega de trabalho, com alguma coisa. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus vai tratar com essa pessoa. Deus vai lidar com essa pessoa. E o que você precisa? Você precisa alinhar o seu coração a essa verdade. Então, o autocuidado aqui, ó, ele começa a mudar de figura. O autocuidado aqui não é você olhar para você, ver suas necessidades, seus anseios e tentar, pela força da cobiça, resolver o seu problema. O autocuidado aqui, ele caminha numa nova direção. Qual é a direção que o autocuidado ele caminha? O caminho do esvaziamento. O que Cristo fez sendo Deus? Se esvaziou. Então ele não viu o vazio dele e começou a tentar preencher pela força do braço dele. Ele se esvaziou sendo Deus, cheio, pleno. E teologicamente tem um debate forte, né, sobre essa questão desse esvaziamento, uma briga boa, né, divertida. Um dia, de repente, o senhor pode até falar dessa diversão aqui. Mas qual é o ponto? Tem um cara que eu acho que matou a charada ali. Porque o esvaziamento de Cristo, ele não foi por subtração. Ele não se esvaziou e aí ele deixou... Não, ele não deixou de ser Deus. O esvaziamento de Cristo foi por adição. Sendo Deus, pleno, absoluto em todas as coisas, adicionou o quê? Servo. Né? Então ele adicionou mais uma característica. Então cresceu nesse esvaziamento, né? E nós recebemos de Deus essas dádivas, né? E essas bênçãos. Mas a gente chega lá já. Então, começamos a entender essa questão do autocuidado, né? No que diz respeito ao reino de Deus. Então, olha só, o autocuidado, gente, ele é importante. Só que qual é o foco no reino de Deus? Devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu. O foco não é você ter as coisas por ter as coisas, ou para você simplesmente se sentir bem nas coisas. O foco não é um foco egoísta, mas é você, de fato, como um bom mordomo das dádivas de Deus, usar essas dádivas para a glória de quem? Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Amém, gente? A família do céu, olha só, não é você retendo que a sociedade vai se tornar um lugar melhor. Não é você retendo que você vai resolver os seus problemas de falta. Quando é que a sociedade, de fato, vai chegar num ponto onde não falta nada para ninguém? Quando todos doam. O Pai doa ao Filho e ao Espírito. O Espírito doa ao Pai e ao Filho. E o Filho doa ao Pai e ao Espírito. Falta alguma coisa para eles? Hein, gente? É uma pergunta. Vocês estão comigo ou não hoje? Rapaz, olha, eu estou numa maratona. Eu vou dizer para você o que eu queria fazer hoje. Tomar 2... Como é que é o nome daquele remédio, aquele hormônio lá dos Estados Unidos? Melatonina. Eu queria tomar 10 miligramas de melatonina. Eu queria dormir até amanhã. Mas eu estou vibrando agora. Estou vibrando aqui com vocês. Quero até agradecer vocês, né, que vieram aí para estar com a gente para essa meditação. Que eu estou assim, só o pó. Mas o que eu estou fazendo aqui? Doando. Eu estou dando, né? Eu estou entregando. Hoje à tarde, me doei lá pro Dusty, né? Para a família. Aí chego em casa, a Raíca não me deixa quieto. O sofá de vocês, cadê os maridos aí? O sofá de vocês, ele tem
um megafone, alguma coisa? Cara, o meu sofá é muito engraçado. Eu chego em casa, aí eu estou assim, não vejo ninguém. Cara, eu consegui sentar. Aí eu sento no meu sofá, Paulo! Aí é a voz da Rayuca. Aí eu levanto, não, mas ela não está aqui. Aí eu sento de novo, Paulo! Não é possível. Aí eu vou lá, tem alguma coisa para eu fazer lá, para eu morrer e para eu doar, né, dentro de casa ali. Mas graças a Deus. Mas a gente está entendendo a dinâmica aqui? Quando é que não vai faltar nada para ninguém? Quando todo mundo doar. Quando todo mundo se comprometer com o outro. Honrar o outro, respeitar o outro, valorizar. E para isso, gente, nós precisamos voltar os nossos relacionamentos não para o conceito afetivo, mas para o conceito pactual. Cara, eu assisti um filme chamado Odisseia. Alguém já assistiu? Rapaz, eu tive dúvidas sobre esse filme, rapaz, mas foi assistir, que filmezinho bom, rapaz. Cara, tem umas frases, aquela do Canto da Sereia. Vocês viram o que o cara falou no Canto da Sereia? Cara, do Canto da Sereia, rapaz, o cara diz o seguinte, ó, no início do canto, é como se você começasse a desejar tudo e todas as coisas são possíveis para você. Mas aí, do meio para depois, para o final, vem uma angústia, porque você começa a desejar coisas que você não pode mais ter. E as coisas que você não pode mais ter são as coisas que você perdeu. É muito interessante, ou seja, quando você vive tentando satisfazer os desejos do seu coração, e você acha que você pode tudo, você vai perder coisas que Deus mandou você amar. E quando você perde essas coisas que era para você amar, você vai querer, mas você não vai mais poder ter essas coisas. E essa dor é uma dor profunda. Cara, que interessante. A questão do sacrifício. Rapaz, eu fico ligado, cara, Eu fico ligado no que os caras falam. Porque assim, a minha visão eu vejo o filme, minha perspectiva é toda dentro da cosmovisão cristã. Então eu tento pegar aquilo que é falado, né? Não tem cena de moralidade, né? Vai querer começar uma coisinha ali, mas né, a mulher já mata o cabra lá, já resolve. Não tem cena de moralidade, então é um filme legal. Você só tem que ter paciência de ficar 3 horas lá assistindo. Questão do pacto, lembra do pacto? O valor do pacto, a importância do pacto, do sacrifício, está no preço que quem fez o sacrifício pagou. Cara, ele vai falando algumas coisas muito legais. Tem umas 3 ou 4 frases assim, bem maneiras, né, que eles falam no filme, que você faz uma aplicação cristã muito boa. Bom, mas não sei porque eu estava falando isso, mas vamos voltar. Agora, lembrei, a frase mais impactante dele, quando eles vão falar de pacto. A coisa mais preciosa e mais valiosa do ser humano, ela foi violada. Gente, nós somos uma geração infantil. Nós somos uma geração irresponsável. Porque a coisa mais valiosa numa relação humana é o pacto. Uma amizade, num contrato de trabalho, num casamento. Isso é o maior valor. E o filme é o quê, cara? Um marido pagão, seguidor de Zeus, tentando voltar para sua esposa, porque eles têm um pacto. Olha a força do pacto. Olha a força do pacto. Foram 20 anos e ela teve várias tentações para aceitar um outro homem, não tinha notícias dele, não sabia, mas ela esperou o marido por causa do pacto. Olha que interessante, cara. Hoje acontece de tudo, cara. Às vezes tem casamento que não tem relação sexual por conta de questões emocionais. Lógico, tem que ser tratado, tem que ser falado. Mas essa questão é o quê? É uma questão pactual. Existem pessoas que não honram compromissos. Não honram compromissos por questões do quê? Emocionais, sentimentais. Mas peraí, cara, existe um pacto. Nós precisamos voltar, gente, a essa visão. Sabe por que Deus não fulmina a gente? Sabe por que Deus não dizima a gente de uma vez por todas? Porque Ele tem com a gente. Ele tem um pacto. Ele tem uma aliança com a gente. E Ele sabe o que é. Nós precisamos resgatar essa questão. Eu não vou deitar com uma outra mulher. Ela é bonita, sensual, está aqui vindo na minha direção. Mas peraí.
não é minha esposa, não glorifica a Deus. Eu tenho uma aliança com outra mulher, o meu corpo, o meu sexo, a minha sexualidade pertence a outro. Eu não vou entregar por conta de sentimentos, porque eu tenho um pacto. Estão entendendo aqui, amados? E por causa do pacto, eu me entrego. Por causa do pacto, eu dou. Por conta do pacto, eu sacrifico. Por conta do pacto, eu aprendo. Por conta do pacto, eu me dou, eu me entrego. Amém, gente? Então, essa perspectiva ela tem que ser restaurada na igreja. Essa perspectiva ela tem que ser restaurada na igreja. Né? Então, o autocuidado bíblico é a nossa autorresponsabilidade com as dádivas que nós recebemos de Deus, pois prestaremos contas diante de Deus um dia. Então, veja, nós precisamos colocar nossos olhos nos outros. E nós precisamos permitir que os outros cuidem da gente. Precisamos ser doadores de quê, gente? Vida, graça, amor, misericórdia, compaixão. Nessas coisas, ninguém vence de Deus. Tem alguém que ganha de Deus em dar as coisas? Tem alguém que ganha de Deus? Deus é mais doador, mais generoso, mais abençoador que existe. Então, dentro desse contexto, nós devemos ter a mesma mente de Cristo e o mesmo modo de pensar de Cristo. Olha que coisa linda, né? Ele mesmo, sendo Deus, não considerou que deveria usar isso em benefício próprio. Bora falar baixinho aqui? Rapidinho. Bora falar baixinho? Já pensou se Deus vem e disse assim, ó, vocês têm direito a um dia sendo Deus? Não vou muito longe não, ó, vocês têm aqui uma lampadinha, vocês têm direito a 3 desejos. A nossa mente e o nosso pensamento seria igual ao de Cristo? Os 3 desejos seriam para o meu autocuidado. Tinha pessoas que iam desaparecer da face da terra, né? Mas olha só, gente, ele sendo Deus, não usou isso em benefício dele. Amém, gente? Olha esse amor, cara, não constrange ou não? Ele não usou isso em benefício dele. Antes, ele se esvaziou e se fez servo. Ele se esvaziou por adição e não por subtração. Né? Ele adicionou essa característica. E olha só, depois de se doar, ele foi exaltado. No reino de Deus, quem se doa, está cheio. Quem se doa, recebeu, e quem se doa, vai receber e vai ser exaltado. Olha que coisa linda. Ele recebeu de volta o que é dele por mérito e honra. Ele recebeu por exaltação, para a glória dele. O que o texto diz aí, pastor? Pode, para a glória do Pai. O senhor quer o microfone? Não, tá bom. Olha aí. Aquela questão da semana passada, né? Os homens achando que era um reino político, é um reino totalmente diferente. Obrigado. Veja, os homens queriam que ele se exaltasse. O que ele fazia? Se retirava. Né? Porque o coração dele estava no lugar certo. Gente, olha a promessa. Vocês estão prontos para a promessa? Olha, o pastor Leonardo não está aqui, mas dá para a gente dar um glória. Quando nos esvaziamos como Cristo, vamos receber em nosso vazio a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagina, você se esvaziou, recebe a comunhão com os 3, falta alguma coisa? Você vai ser cheio, vai transbordar. E quando você transborda, você doa, né, para os outros. Olha o autocuidado, como ele é diferente aqui. Seremos cheios do amor de Deus e viveremos em comunhão com Deus e com o próximo. Para a gente caminhar para o nosso fim, a natureza de Deus é doadora.
fomos feitos à sua imagem e semelhança. Quando nós ouvimos essa mensagem que a gente tem que focar na gente, acima de qualquer outra coisa, de amar primeiro, amor próprio, toda essa questão, nós estamos indo contra a nossa natureza. Nós estamos indo contra aquilo que nós fomos criados para fazer, né? E aí, qual é o caminho, gente? O amor se torna impossível. Os relacionamentos se tornam impossíveis. Muita gente machucada, muita gente ferida. Agora, qual é a notícia boa, meus irmãos? Qual é a notícia boa? É que o amor se esvaziou e desceu para encher os nossos. Lohane, nós vamos ter que fazer uma intercessão dura aí mesmo. O pessoal reformou aqui mesmo, virou tudo presbiteriano. Pelo amor de Deus. Vou dar uma notícia, porque tem gente, cara, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou repetir. Bora ver. Mas a nossa alegria é que o amor se esvaziou e desceu para encher nossos corações. Ah, finalmente. Rapaz. Olha, nós vamos começar com sal grosso a quarta-feira que vem, tudo aí. Ele está em nós. Cara, fecha os olhos só para você ouvir isso. Ele está em nós, os que cremos, para nos dar a mente de Cristo e nos encher de seu amor, para que nós possamos nos tornar canal de transbordamento dele na vida de muitos. Amém, gente? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Aqui, ó. Eu queria um que entendeu essa mensagem e gostaria de vir aqui à frente orar pelo povo de Deus que está aqui. Só um, não precisa brigar não. Só um que entendeu essa mensagem e gostaria de orar a Deus dando glória a Ele por essa mensagem, né, por esse direcionamento, né, por essa graça. Aquele que recebeu a graça e gostaria de compartilhar essa graça. Está aqui, ó. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos. Meu Deus amado, Senhor, como foi falado, que foi ensinado, que nós possamos nos esvaziar assim como o Senhor fez. Meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, são tantas preocupações, Senhor, que muitas vezes nós estamos sendo levados, Senhor, para olhar para nós mesmos, mas em nome de Jesus, nesta noite, Pai, que não seja, meu Deus amado, simplesmente um ensino, mas que isso seja, Senhor, gravado nos nossos corações. Pai, porque nós estamos aqui como Teu corpo, Senhor. E contrário, Senhor, do que o mundo está ensinando para que as pessoas olhem para si mesmas, nós, como corpo, nós possamos olhar e enxergar uns aos outros. E enxergar, Pai amado, aqueles que não fazem parte do corpo também, que estão perecendo, meu Deus, porque não têm a Ti. Meu Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Meu Deus, que nós possamos viver, entender e viver esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos capacite para isso. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos convença a cada dia, a cada amanhecer, e que nós não venhamos a esquecer desta palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor, porque nós queremos ser parecidos com o Senhor, mas nós precisamos que o Senhor, meu Deus amado, Senhor, nos convença, nos sustente e nos ensine a cada dia. Se nós estamos falhando dentro da nossa casa, Senhor, e nós não estamos vivendo essa palavra, que o Senhor, meu Deus amado, venha nos alertar e abrir os nossos olhos. Se no nosso trabalho nós não estamos vivendo essa palavra, Senhor, Deus, nos abre os olhos. Meu Deus amado, em nome de Jesus, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos fazer a diferença nessa palavra. Por louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Valdemar, para encerrar, só dando um recadinho, Mazinho trouxe aí uns salgados, ó, top das galáxias aí, está com uma promoção especial, está querendo juntar um dinheirinho para ir ver a filha dele lá na Bahia, então quem puder ir abençoar, né, a vida do nosso irmão,
Nós vamos ficar gratos. Gente, obrigado por estarem aqui. Fiquem tranquilos com relação à questão da avaliação. A avaliação não é pegar o caderno e tá certo, tá errado. A gente quer ver só o seguinte, se vocês realmente estavam presentes, se vocês entregaram o coração. Tem aula que vai falar mais com vocês, tem aula que vai falar menos. Mas a nossa ideia é que no final dessa escola, de fato, uma boa semente tenha sido plantada no coração de vocês, vocês tenham sido transformados. Então, finalzinho de setembro, encerra a escola, né, e aí nós vamos dar sequência. Eu cheguei hoje. Você é bem-vindo, você pode caminhar com a gente aí até o final. Né, e o importante é que a cada semente, né, que nós estamos lançando sobre vocês possa crescer. Vocês vão receber um memorial no dia, né, um colar com uma cruz, para que vocês se lembrem disso. Não é simplesmente um diploma, mas um colar com uma cruz. Já compramos, inclusive. A nossa dúvida é quantos vão se formar. Eu estou com expectativa alta, né? Eu queria entregar uns 60 colares aqui. Né? Mas queria convidar vocês para estarem, de fato, né, com a gente, caminhando. Né? Não é aquela questão de olhar e dizer certo ou errado, não. Por exemplo, de hoje, o que marcou o teu coração? Eu só preciso que você grave uma frase. E essa frase, ela vire uma oração, é só isso. Cara, eu entendi que eu preciso colocar os olhos na miséria do outro. Porque um dia o Pai colocou os olhos na minha miséria e me deu tudo aquilo que eu preciso. E agora eu tenho a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E agora eu posso levar ao outro algo, né, que de fato vai abençoar a vida do outro, ele também vai ser cheio como eu sou. Vocês entenderam aqui? E aí a minha oração, Senhor, me abençoa, me guia, me dirige. Essa oração que você fez aqui foi super honesta, sincera. É isso aqui. Né? Em cada aula, em cada administração, nessa direção e nesse caminho. A ideia é, no final da escola, nós não sermos mais os mesmos, né? E sermos um pouquinho, pelo menos, mais parecidos com Cristo. Combinado, gente? Nosso pastor aqui vai dar a nossa bênção.